acabar com o povão da Baixada. E quem sabe tudo disser que não sabe de nada. Enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais. E tudo isso enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado. Em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não. Pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. E não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais. E tudo isso. Espero que você, internauta, telespectador, tenha se deleitado com este belíssimo e inspirado hino interpretado por um dos cantores do ministério da LPC. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 19 de julho. Hoje celebra-se o Dia da Caridade e também o Dia do Futebol Nacional. Opção para a Vida, logo mais estará trazendo o reverendo Antônio Júnior, trazendo a conclusão da mensagem que ouvimos ontem. Antes, porém, desejamos fazer uma oração e nessa oração, como eu tenho feito sempre aqui, nós vamos interceder por nosso país. Estamos vivendo um momento em que todos nós estamos debaixo daquela expectativa, né, quanto às eleições que se aproximam. E nós, como cristãos, temos mais do que um dever, temos uma obrigação, até porque a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus. E nós precisamos de orar e clamar para que nós continuemos desfrutando dessa paz, dessa liberdade, desse direito que nós desfrutamos, inclusive de proclamarmos o Evangelho. Que sabemos que há determinados partidos que são anticristãos, anti-Deus, antibíblicos, né? Anti-igreja, anti-família. E esses partidos estão aí pleiteando, né, chegar ao poder. Precisamos de orar muito pelo nosso presidente, até porque este homem, ele tem como slogan, como tema e como lema, a família acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Então, precisamos de orar para que a família, né,
a liberdade, o direito de você pensar, de ir e vir, ainda tenhamos durante mais algum tempo. Vamos orar nesse instante? Pai, queremos te agradecer por esse momento quando nós estamos intercedendo mais uma vez por nossa pátria, principalmente porque este ano será um ano em que nós estaremos escolhendo os nossos representantes, senadores, deputados, governadores e, sobretudo, presidente da República. Abençoe o nosso atual presidente, para que este homem continue, Senhor, com toda a energia, com todo o vigor, procurando, Senhor, administrar esta nação, trazendo para todos os cidadãos melhores dias. Abençoe, portanto, a todos os brasileiros que estaremos indo às urnas no mês de outubro para escolher os nossos representantes. Pedimos que a tua bênção esteja sobre esta nação e que o Senhor guarde este país. Não permita, Senhor, que esta bandeira verde e amarela, ela seja banhada de sangue ou ela se torne vermelha. Não permita, Senhor. Tem misericórdia. Essa é a nossa oração. Eu te peço tudo isto, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior. Nós precisamos de avivamento? Sem sombra de dúvida. Creio nisso. Estou aqui porque alguém levantou-se em profecia e me falou isso. Ela não disse o nome da igreja, mas ela falou numa característica que dá na conotação de que era essa igreja. Deus já se levantou em usar uma pessoa para me alertar do que estava acontecendo por trás de mim. Inveja, ciúmes. E que mais cedo, mais tarde, isso eclodiu na minha vida, de pessoas que estavam assim. Acredito sim nisso. Mas o avivamento, ele começa, irmãos, por uma vida de santidade, após eu conhecer Jesus, a Deus, a seu Espírito, através das Escrituras. E aí eu começo então a ter uma vida de santidade. Dentro dessa perspectiva, então, irmãos, de que os irmãos estavam tendo problemas dentro da igreja de Roma, principalmente nessa identidade de santidade, Paulo vai iniciar o capítulo esclarecendo justamente esse absurdo. Então eu vou pecar à vontade, porque quanto mais eu pecar, mais a graça vai abundar em mim, mais ela vai crescer em mim. Aí Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? A pergunta retórica, né? Será mesmo que Paulo ensinou isso? A resposta óbvia de Paulo vai se encontrar no versículo seguinte. E é uma resposta retumbante, clara, objetiva. De modo algum. Verso 2. De modo algum. De maneira nenhuma. É como se fosse hoje assim: deixa de safadeza, acaba safada. Ou deixa de safadeza. Que isso? Que absurdo! Que absurdo! Pecando, maculando a imagem de Deus em você, pisando e cuspindo na cruz, com essa vida imunda, vergonhosa. E hoje a moda, meu irmão, é podcast. E depois que Bruna Carla falou em um desses podcasts e falou algo sobre uma determinada corrente, minha amiga, explodiu de gente tatuada, nada contra tatuagem, e tudo contra, de acordo com a Bíblia, falando que não é assim. Aí na perspectiva, não é assim, porque é assim. Não cita um texto. E quando cita o texto, Michel, é totalmente deturpado. Chega a dar nojo de ver esse tipo de entrevista. Aí que eu sou crente, Jesus é amor, eu amor, 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 e vai queimar no inferno. Não sou eu que estou dizendo. As Escrituras.
E se eu me submeto às Escrituras, irmãos, se eu me submeto às Escrituras, é ela então que fala no meu coração, e isso é bom se submeter às Escrituras. Eu tenho que me submeter às Escrituras. Então quando Paulo é enfático em dizer assim, não pode viver em pecado, porque você foi livre do poder do pecado, porque você não é mais um capacho do pecado, um escravo do pecado, você foi liberto desse poder do pecado, dessa contaminação do pecado. Você tem a oportunidade de dizer não, de forma retórica, de forma a todos ouvirem. Você tem esse poder em você. Eu estou parafraseando a ideia de Paulo aqui para aquela igreja, e isso refletia os nossos corações também. Você é capacitado para dizer não, porque quem capacita você a dizer não é o Espírito Santo de Deus, pela obra que Deus já fez na sua vida, através da cruz de Cristo. No versículo 2, então ele vai dizer assim: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, por mais que você veja podcast, por mais que você veja pessoas famosas, por mais que você veja influenciadores digitais, influencer, seja lá o que for, dizendo algo que não é bíblico, nunca vai ser bíblico. Por mais que use uma boa retórica, por mais que use palavras afáveis, por mais que seja politicamente correto, pecado é pecado. E nós, como crentes, morremos para Ele. Aleluia. Amém, irmãos? É isso que Paulo responde. E aí vem outra pergunta enfática. Vai ensinar outra realidade dos crentes. Não havia a menor possibilidade de Paulo ensinar amor ao pecado. Pois Deus é santo e requer que seus filhos sejam santos. Ele requer santidade, porque sem a mesma não vamos agradar a Deus. E Paulo sempre ensinou essa doutrina. Efésios capítulo 4, verso 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, ele disse: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Paulo jamais ensinou que era para pecar. Jamais Paulo disse isso. O que houve foi uma confusão na interpretação do ensino de Paulo. E na metade do versículo 2, Paulo já ensina a base do porquê não somos escravos do pecado. Paulo já ensina porque somos libertos do pecado. E por isso o crente não vive mais pecando. Paulo vai ensinar que o crente não pode viver em pecado, porque ele já morreu para o pecado. O crente morreu com Cristo para o pecado e ressuscitou com Cristo para Deus. Percebe, irmãos, que não é a argumentação humana? Amém? Percebe? Independentemente da má interpretação bíblica, da argumentação, o fato é que não há como associar pecado e uma vida de pecado com Deus que é santo. E que a obra de Cristo na vida de todo crente verdadeiro, o leva para uma vida de santidade. Olha só. Ele faz a pergunta no final, né? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Verso 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É a simbologia dessa morte para o pecado, é que nós fomos batizados. Ou seja, nós fomos introduzidos num relacionamento pessoal com Cristo. Aleluia! Aleluia! Você foi introduzido para um relacionamento com Cristo.
Meu Deus! Mesmo ainda contaminados pelo pecado. Os crentes, ao receber a Cristo e serem batizados, introduzidos nesse relacionamento pessoal com o Senhor, são revestidos de poder para lutar contra o pecado e vencer essa contaminação. A ideia é que quando fomos batizados, fomos unidos com Cristo. E isso acontece de forma espiritual. E expressamos para a igreja e para o mundo quando passamos pelo batismo com água. Já houve essa unidade, essa união com Cristo de forma espiritual. E dali nós expressamos essa unidade com Cristo no batismo. Por isso, eu não entendo e não acho que é correto o crente que diz que é crente e não quer passar pelo batismo com água. Não tem lógica. É irracional. Não tem, porque se eu fui lavado e regenerado pelo Espírito, o que Ele mandar eu fazer, meu amigo, eu faço. E Ele está mandando você passar pelo batismo de água, que é a confissão pública. E a pessoa diz, não, não quero, porque eu acho que... Misericórdia. Você entende a sua responsabilidade? Você entende como é importante você ouvir e aprender as Escrituras? Porque você vai tirando escamas de você. E você passa então a se jogar nessa credulidade das Escrituras, ao ponto de se submeter àquilo que Cristo quer para a sua vida. Mas enquanto eu, como pastor, me decepciono com algumas pessoas que dizem que não querem se batizar, eu me alegro quando, ao batizar alguma pessoa, as lágrimas do seu rosto correm, por ele entender e se emocionar daquilo que Deus já fez no coração dele, e expressar isso para a sua família, para a sua igreja e para quem está vendo. Aleluia. Paulo então ele vai confrontar os crentes de Roma justamente com essa pergunta: ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? E aqui no versículo 4, Paulo ensina que pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Após isso, o poder que retirou Cristo da morte é o mesmo poder que age em cada crente, retirando do mundo e transportando ele para o reino da sua luz. Leia o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não tem como você encontrar um ensino fora isso que Paulo está dizendo aqui. Essa nova criatura, essa novidade de vida, é aquela novidade de vida, essa nova criatura que vai se assemelhar ao seu Senhor. E o seu Senhor aqui é Cristo. E Cristo é absolutamente santo. Santo. E você que é crente, se você perceber ou não, você anda em novidade de vida. Porque você foi sepultado com Ele. Mas você não ficou na sepultura. Você foi ressuscitado com Ele, aleluia. Então, irmãos, enquanto nós vivemos aqui, vamos viver uma vida com propósito. E um dos principais é viver uma vida santa, irrepreensível, imaculada. Para Paulo, o crente tem que ser
sabedor disso, para ter a consciência quando estiver frente ao perigo das tentações. Verso de número 6. Sabendo isto. Está vendo a ideia? Você tem que saber essas coisas. Está vendo a ideia da importância de estar no ensino bíblico, de vir ao culto, de estar à mercê do estudo bíblico? Está vendo a importância? Paulo está dizendo, você tem que saber disso. Aleluia. E louvamos a Deus porque aqui na igreja nós temos essa oportunidade. Por mais que alguns possam não valorizar, não tem problema, mas a gente não vai deixar de ensinar. A gente não deixa o nosso papel, aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Não vamos deixar, a não ser que Ele nos leve. Aleluia. Mas enquanto estivermos aqui, esse é o nosso propósito, é ensinar, é esclarecer as Escrituras. Tanto para mim, como Paulo disse a Timóteo, né? Para salvar a ti mesmo, como para o rebanho. Por isso ele diz, saber isto, sabendo disso. E ele continua, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. É que Paulo é como se estivesse repetindo a mesma ideia, massificando essa mesma ideia. Igreja, vocês morreram para o pecado. Igreja, você foi crucificado com Cristo. O velho homem desapareceu. Igreja, o corpo do pecado foi destruído. E por isso você não pode mais servir a esse Senhor chamado pecado. Porque você serve ao outro Senhor. Aquele que quebrou as algemas. Aquele que tirou os grilhões. Aquele que destruiu a cadeia. Para te libertar. Você é livre do poder do pecado. Livres. Livres. Ciente então do que Cristo fez por cada crente, nossa união com Ele, baseado na morte e na ressurreição, ou seja, a ideia é que fomos mortos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida, semelhante à de Cristo. É necessário que cada crente saiba disso e tome posse dessa realidade. Crer, viver assim, para a glória de Deus, uma vida santa, separada, consagrada, cheia de poder. Para Paulo, fica claro que não existe na vida do crente amarras de pecado. Você foi livre. Foi liberto. Não existe mais prisão. Você não é mais escravo. Você não serve mais ao pecado, porque você está em Cristo. Então fica muito claro para Paulo que o sacrifício de Cristo é suficiente e eficaz naquilo que foi proposto. Cada crente foi verdadeiramente liberto. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Presta atenção. Presta atenção, você está em casa. Você recebeu um convite para ir para o Parque do Povo. Vou não! Mas rapaz, um forrozinho pé de serra é bom. Eu sei que é bom. Quando bate aquele zabumba assim, chega que você fica, eita. Mas você, é a natureza, a contaminação fervendo dentro de você. Mas Paulo está ensinando aqui, que se eu fui sepultado com Cristo, aleluia. E meu velho homem foi morto com Ele. Isso quer dizer que essa contaminação, ela pode dar o estopor balai dentro de mim.
Mas eu posso dizer não, porque eu sou livre desse poder, desse pecado. Entenderam, irmãos? Está lá o diabo com uma bandeja de arroz de leite, cuscuz, com costela guisada. É o meu preferido. Tem gente que é sushi, não é? Lasanha, pizza, hambúrguer. O meu é cuscuz com arroz de leite e costela guisada. Eita. Está lá o diabo oferecendo. E você se lambendo para comer. Mas aquilo é pecado. Mas aquilo mancha a sua vida. Contamina você. Afasta você de Deus. O que você prefere? Está lá no Parque do Povo, levantando a mão para o diabo. Eita, que coisa linda. Eita, esse ano arrebentaram. E tu sendo arrebentado, humilhado, escrachado, exposto publicamente por causa do pecado. Você cedeu à tentação. Paulo está dizendo aqui que você pode dizer não. 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 Eu não me rebaixo. Eu não me contamino. Porque existe um poder em mim, do Espírito Santo, que faz com que eu diga não, a partir do momento que eu conheço as Escrituras. E esse poder ferve dentro do meu coração. Verso 7. Porquanto, quem morreu, está justificado do pecado. Está livre do poder do pecado, pois foi colocado em um relacionamento adequado com Deus, implicando essa relação de forma moral e legal. E a pergunta que poderia surgir é: podemos viver uma vida de santidade? A resposta óbvia de Paulo, de Cristo, de Pedro, é que sim. Você pode viver uma vida de santidade, sim. Por quê? Porque fomos livres. Livres do poder do pecado. Ou então o sacrifício de Cristo não foi eficaz, mas eu creio que foi. Ele revela isso e fala aos nossos corações. O pecado não mais domina a vida do crente. Recebemos poder para combater a contaminação e não ceder às tentações que todos os dias nos aflige e tenta nos derrubar. Sempre ouvimos e contestamos a insistência de alguns em querer justificar os erros, com alterosos argumentos para amenizar a culpa do pecado. O mais comum deles é dizer que Deus é amor e assim passa a comparar o amor de Deus com o amor do homem. Irmãos, nem nós compreendemos o amor, quanto mais compreender o amor de Deus. O fato é que, a parte das Escrituras, nunca vamos entender e conhecer a vontade de Deus e o seu amor. Irmãos, a palavra, ela é clara e é límpida. Deus é santo. E aqui, como aprendemos com Paulo, ao cumprir as exigências de Deus, Cristo na cruz levou os nossos pecados. E não mais há condenação para os que estão em Cristo, os crentes. Morremos para o pecado já não tem poder sobre nós. Fomos libertos, somos livres. Mas a nossa liberdade não tem nada a ver com libertinagem.
É por isso que a igreja tem a responsabilidade de disciplinar o faltoso ou a faltosa. E é por isso que em determinados momentos tem que ser de forma constrangedora, porque a Bíblia diz o quê? Leva-o para o público para que a igreja tema cair também. Porque tem gente que vai dizer assim, faz isso não, pastor, vai constranger. Sim, mas é para constranger. Quando foi cair, não tinha constrangimento. Mas quando vem um peso da responsabilidade, aí está constrangido. Aqueles que pecam, sejam as claras ou as escondidas, nunca experimentou a morte de Cristo e a sua ressurreição. E, portanto, caminham a passos largos para a condenação final. Pois os condenados já estão. Eles não vão ser condenados, já estão condenados. Para os crentes, os que verdadeiramente abandonaram os seus pecados, a partir do arrependimento, esses sim, já alcançaram perdão. Foram retirados do castigo eterno e vive hoje uma vida santa e livre do poder do pecado. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através de todo o nosso programa. Desejamos a todos uma semana abençoada, um dia abençoado, que todos fiquem com Deus e as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo recaiam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu coração. Até amanhã.